Arboleda livre no mercado. Cabe no Palmeiras? O retorno de Vitor Roque e Paulinho. Sobre Palmeiras e Bahia, talvez você não percebeu isso, e o novo Palmeiras para 2026 na visão de vocês inscritos. Fala família Palmeiras 90 a mais, bom demais estar aqui com vocês. Quero iniciar o vídeo desejando uma feliz Páscoa a todos e lembrando de uma coisa, tá? Aqui na descrição desse vídeo tá o link pro nosso grupo do WhatsApp de graça, é o meu presente para você. Clica aqui, entra e vem fazer parte da comunidade do Palmeiras que mais cresce atualmente. Então, eu quero começar falando uma coisa interessante e importante que envolve o Palmeiras. O desgaste físico que o elenco está sofrendo nas últimas partidas está deixando o núcleo de saúde e performance do Palmeiras com os olhos arregalados. O Palmeiras terá mudanças de escalação nas próximas partidas, então não se assustem se vocês começarem a ver variações táticas, porque obviamente a gente não tem um excesso de jogadores para cada posição. Por exemplo, para lateral esquerda agora a gente só tem o Arthur, né? Então não se assustem se aquilo que a gente vem falando aqui começar a acontecer, tá bom? Já já nós vamos para nossa mesa tática e eu vou te mostrar opções que o Palmeiras tem. Seguindo o nosso giro de notícias aqui, falando sobre Palmeiras e Bahia, o que talvez você não tenha percebido da partida é o seguinte: o Palmeiras está enfrentando uma equipe que tem um histórico do ano passado em jogo. Você sabia disso? Pois é. Você lembra que o Rogério Ceni no ano passado falou que o Palmeiras era um time que só jogava no chutão? Deu uma baita polêmica, enfim, aquilo que a gente já acompanhou naquela época, né? Hoje é a prova oficial que o Palmeiras pode dar de que sim, há variações táticas em andamento e que aquele time do ano passado era um time menos cascudo, que estava sendo desenvolvido e preparado mentalmente, fisicamente, estava em entrosamento, né? Então o Palmeiras vai ter uma oportunidade de ouro de esfregar, entre aspas, né, com todo o humor que a gente tem, né? Esfregar na cara do Bahia ali um futebol vistoso. Vamos acompanhar de perto e trazer todo o material envolvendo essa partida, tá bom? Bahia tá com um jogo a menos e se ganhar do Palmeiras vai encostar lá em cima nos líderes do Brasileirão, acho que ele assume até a segunda posição. Palmeiras não pode se dar o luxo de perder hoje para não cometer os erros que cometeu na temporada passada. O foco, na minha humilde opinião, tem que ser o Campeonato Brasileiro, porque a Libertadores ainda tá numa fase de grupos e a chave do Palmeiras, o chaveamento não tá tão complexo assim. Então, força máxima hoje e na Libertadores vamos dar uma mesclada aí para ver o que a gente consegue fazer. Gente, vamos lá. Sobre Paulinho e Vitor Roque, ambos viajaram com o grupo, tá? Você sabe disso aí. No caso do Paulinho, é mais para que ele vá reacostumando ao ambiente e etc. Não acho que ele vai jogar, tá? Ainda, embora esteja participando dos treinamentos e tal, não tem condição ainda e tem uma novidade pra gente falar já já, tá bom? A respeito do Vitor Roque, se ele jogar, deve ser de 15 a 20 minutos. O Palmeiras tá tomando muito cuidado com o jogador, porque entende que se o Vitor Roque se lesionar agora, estraga os planos do jogador pra Copa do Mundo e os próprios planos do Palmeiras também acabam sendo estragados, né? Porque o Vitor Roque, tendo um papel fundamental na seleção brasileira na Copa do Mundo, vai ter uma vitrine gigantesca em cima dele, pode acabar até sendo negociado por um valor maior do que o Palmeiras espera, mas calma. A minha ideia, e eu tenho certeza que a ideia do Palmeiras não é de vender o Vitor Roque nesse momento, tá bom? Gente, sobre toda essa situação aí envolvendo o Arboleda, vocês viram recentemente que ele foi, basicamente ele deu adeus ali, né, pro São Paulo, dizendo que tá buscando novos ares, etc. Há uma grande possibilidade dele estar livre no mercado e, bem, já há o histórico aí do Arboleda vestindo o manto, né, vestindo a camisa do Palmeiras. Eu acho que pode ter pelo menos uma conversa de um oi sumido, como é que você tá? Sabe como é, né? Eu preparei aqui, separando os números, né, do Arboleda. Então vem pro SofaScore pra gente conversar e diagnosticar se faz sentido ou não pro Palmeiras fazer esse movimento. Senhoras e senhores, cá estamos no perfil do SofaScore de Robert Arboleda, zagueiro de 34 anos, equatoriano, do São Paulo, com 1,87 m, destro e atualmente joga com a camisa número 5. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, um valor de mercado pequeno, né? Então um jogador mais velho, com valor de mercado
pequeno, um momento da carreira dele onde ele tá de fato ali nos minutos finais, vamos dizer assim, né? Não deve ficar muitos anos ainda atuando como jogador profissional. E aí aqui me chama a atenção, tá? Um histórico de lesões. Vocês me pediram para analisar o Arboleda, então eu tô vindo aqui com o maior carinho para poder fazer isso. Mas ó, gente, lesão em dezembro, lesão em agosto, lesão em maio, complicado, né? O jogador atuou, vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 2026, no Brasileirão, das 6 partidas em que ele participou, né? 3 foram como titular, até que jogou um número grande de partidas, né? Um zagueiro que aqui no mapa de calor a gente pode ver, ele assume até uma função de caçador, né? Em campo, ou seja, ele vai buscar o meio-campista adversário ali no meio-campo, sai da área para marcar, né? Interessante, não tinha essa expectativa em cima dele, né? Mas um jogador que de fato, ó, jogando 54 minutos por jogo, ou seja, tá jogando um tempo só. Não sei, não sei. Vamos ver defendendo aqui, ó. Uma média de 2 desarmes por jogo, né? 3 bolas recuperadas, esse número é alto, tá? E 4,5 cortes por jogo, ok? Disputas de bola vencida, 69%, que indica que o jogador ainda tem de fato força física, tá? Sendo que 70% das vezes em que ele venceu essas disputas, né, foram pelo chão. E 67% aqui dos duelos aéreos ganhos. Então, quando a bola vem no alto, 67% das vezes ele ganha a disputa, tá? Perde bastante bola, enfim. Tudo bem, a gente analisou só o Brasileirão. Vamos olhar o Paulistão do jogador? Foram 5 jogos no Paulistão, uma assistência, tal, 60 ações com a bola, ok. 6 desarmes por jogo no Paulistão, número alto, tá? Mas é o único número que chama atenção. Eu tô tentando buscar algum argumento que faça sentido, né? Pra tanta galera pedindo aí o Arboleda. No ano passado ele fez 22 jogos como titular no Brasileirão, 3 gols. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Recuperou 3 bolas por jogo, uma média de 6 cortes e tal. Cara, tá, vamos lá. Eu sei que é isso que vocês querem, né? Então, analisando os números, vamos definir juntos aqui. Me ajudem aí. Arboleda é um jogador de qualidade? Sim. É um jogador mais velho que poderia chegar até pra meio que assim, como eu posso dizer, completar o elenco, né? Pra simplesmente auxiliar o elenco ali com experiência, etc. Jogar em jogo importante, de repente, né? O Danilo veio pro Flamengo, o zagueiro, né? O lateral direito, que agora é zagueiro. E meio que assim, já mais velho também, né? Acabou fazendo gol de título. Então, assim, não sei. Pode ser uma boa opção. Desde que o Palmeiras não tenha que investir um alto salário no Arboleda, eu acho que para complementar o elenco pode ser uma boa opção. Mas aí a gente acaba matando a nossa base, né? Benedetti, Koné, Thiago Baroni, Pimenta, tem tantos jogadores na base que podem ocupar essa função, né? Eles talvez não tenham a mesma experiência, mas eles têm pelo menos qualidade técnica para jogar. Meu veredito, atualmente eu não faria esse acordo, tá? Eu não movimentaria o Arboleda, eu faria um movimento forte para melhorar a nossa base. E falando em movimento, gente, vocês pediram, vocês mandaram sugestões no grupo do WhatsApp e é por isso que é importante que vocês estejam presentes no grupo do WhatsApp. Com análise ali de um possível Palmeiras 26-27, eu achei fantástico. Montei aqui na minha mesa tática, vem comigo para aproveitar esse conteúdo. Então vamos lá, gente, ó. Mesa tática, onde o inscrito Gardim, né, o Leandro Gardim, que tá sempre com a gente aí, moderando o grupo do WhatsApp, etc. Um abraço para você, Gardim. Obrigado pelo carinho de sempre, irmão. Ele montou esse time aqui para o Palmeiras 26-27, considerando as especulações de mercado que podem acontecer. E depois que a gente analisar isso aqui, ele pediu pra gente analisar como esse time jogaria, né? Eu vou montar o meu time do Palmeiras atual, com os jogadores que a gente tem aqui pra gente trocar essa ideia. Então, na visão do Gardim, Carlos Miguel, Gomes, Murilo na direita e o Nino na esquerda. Um time com 3 zagueiros, tá? Eu já vou explicar como é que ele pensou isso aqui, como é que esse time jogaria. Nino especulação. Nossa dupla de meio-campos aqui, ele foi bem ousado, né? Colocou tanto o Fabinho como o Danilo chegando, caso eles cheguem de verdade, né? Luiz Henrique na direita e Arias na esquerda, com Andréas Pereira flutuando no meio. Na frente, Paulinho e Vitor Roque. Eu confesso que assim, é um timaço, né? A gente olha pro banco de reservas aqui e tem tantos jogadores que poderiam jogar, né? Evangelista, Felipe Anderson, Flaco, o Alan, o Veiga no ano que vem, que pode acabar voltando, né, do empréstimo. Realmente, bastante jogadores de qualidade. Tá, vamos lá.
Nino na esquerda, Gomes no centro, Murilo na direita. Um trio de zaga que jogaria basicamente na cobertura. Lembra que eu expliquei a função do Arboleda no São Paulo como um caçador? O caçador é o zagueiro que sai daqui, ó, e ele vem pra cá marcar, tá? Então vamos analisar aqui o time no 3D, só pra ficar claro. Então vocês estão vendo aqui a posição do Gustavo Gomes, certo? Vou dar uma maximizada aqui. Opa, foi muito. Então vocês estão vendo aqui o time na posição com o Gustavo Gomes ali centralizado, né? O Gustavo Gomes, ele ocupa uma função nesse time de cobertura de marcação. O bote, ele é dado pelos volantes e o Gustavo Gomes fica na sobra ou ocupando o espaço para não deixar o centroavante girar, tá? Se o Gustavo Gomes vier para o centro do campo ajudar na marcação, ele seria um caçador. Pro Palmeiras, não faz sentido jogando com 3 homens aqui, tá bom? Então, o Gomes fica paradinho aqui, o Nino na esquerda e o Murilo na direita. O Danilo e o Fabinho, eles jogariam com uma espécie de substituição. Quando um sobe, o outro fica. Quando um fica, o outro sobe. O Fabinho, por qualidade mesmo, né? Ele é um camisa 5. Ele sabe jogar de 8. Na Arábia, ele tem jogado muito de 8, mas ele é um 5 de prioridade. O Danilo joga de 5, de 8 e de 10. Mas aonde ele melhor atua é na função de meia de ligação, tá? Então, ambos têm qualidade para sair jogando, mas com esse time que ele montou aqui faz mais sentido pela idade e pela potência muscular que o Danilo faça o box to box, que ele suba entre as linhas de marcação, tá? Com o Fabinho ficando um pouco mais. Danilo cansou, ele fica e o Fabinho sobe, beleza? Aqui vem o pulo do gato. John Arias e Luiz Henrique. John Arias na esquerda, Luiz Henrique na direita. Dois jogadores de velocidade, dois jogadores agudos, que fazem o facão pro centro e que chegam até a linha de fundo pro cruzamento. Só que a gente não tem o centroavante de ofício, né? Se você for analisar no time que ele montou, o Vitor Roque ele não é um cabeceador nato, até por ele ser mais baixinho. Tem potência muscular para subir, é claro, mas não é um cabeceador nato. Paulinho também não. Então esse time faz sentido com o Luiz Henrique e o Arias jogando um pouco mais pro centro, para triangular essa bola. Se o Flaco Lopes tá aqui, muda de figura, beleza? Ok. Quando o Luiz Henrique sobe, a ideia é que ele não volte para marcar. Parecido com o time que eu montei recentemente, né? Então o Luiz Henrique ele fica aqui e o Fabinho vai fazer a cobertura na direita, o Danilo na esquerda e o Andréas fecha o meio para dar mobilidade para os nossos alas não precisar marcar. É o que a gente tem sempre falado. Não é não precisar, reduzir o impacto da marcação dos alas. Não faz sentido que um jogador com uma qualidade que tem, por exemplo, o Luiz Henrique, tenha que ficar voltando para marcar lateral. Vamos utilizar a potência muscular do jogador no terço final do campo, porque aqui ele é decisivo. E a zaga tem que se virar, por isso 3 zagueiros e por isso 2 meias de contenção, beleza? Ok, Andreas, esse cara aqui é um dos mais essenciais, porque ele ataca e ele defende. Ele joga numa área do campo em que, com certeza absoluta, ele vai ter que ter muito dinamismo, beleza? Na frente, Paulinho para flutuar como um falso 9, um jogador de apoio, um finalizador, um armador, né, pro Vitor Roque, deixar o Vitor Roque na cara do gol, um jogador de alívio técnico para revezar esse peso aqui, ó, com o Andreas, tá? E o Vitor Roque ocupando espaço. É assim, Gardinho. É dessa forma que eu analiso o time que você montou. Se você quer ter o seu time analisado do Palmeiras, manda na comunidade lá no WhatsApp. Aí, importante, tá? Segue a gente no Facebook também. Palmeiras Espaço 90 mais. Segue lá e manda lá no Messenger que a gente vai analisar o teu time, beleza? Agora o time que eu, Henrique, prepararia para enfrentar aqui essa temporada mais complicada, né? O Arthur, ele é um jogador que, pra mim, ele tem que ser titular do Palmeiras, beleza? Antes mesmo da lesão do Piquerez. Pra mim, o Arthur faz sentido que seja o nosso lateral esquerdo. Eu não tenho a cartinha dele aqui. Eu tava até procurando pra ver se eu tinha, mas eu não tenho. Então eu vou montar esse time aqui com 3 zagueiros, tá? Só que no lugar do Nino aqui, né? A gente coloca também o Bruno Fux na esquerda. Podemos até pôr o Diay, né? O Diay tá jogando bem. Então vamos lá, vamos arriscar um time diferente aqui. Mesma situação aqui, né? Na nossa ponta direita a gente coloca o Alan com o Fabinho e o Danilo, não. Com o Marlon Freitas. Cadê ele aqui? Marlon Freitas.
Cadê o nosso garoto Marlon Freitas? Aqui. Com o Marlon Freitas, só que aí eu vou fazer um negócio um pouco mais ousado, tá? Eu vou colocar o Evangelista pra jogar junto do Marlon Freitas com o Andreas mais à frente. Arias, Alan, Paulinho. Paulinho não, Paulinho tá fora de combate, né? Flaco e Vitor Roque, tá? Esse é o time que eu acho que o Palmeiras tem mais condição de imprimir volume de jogo, uma vez que a gente só tem um lateral esquerdo e provavelmente o Arthur não vai conseguir jogar todas as partidas. Eu pego o Giai e eu utilizo o Giai como um jogador com muita potência de marcação física. Gomes e Murilo ajudam na cobertura. Arias e Alan vão até o meio-campo aqui, até essa faixa, beleza? Porque daqui pra cá é o Evangelista e o Marlon que vão cobrir. Andreas flutua como 10, Flaco e Vitor Roque um pouco mais à frente. Ficaria mais ou menos esse desenho tático, tá? Vamos analisar esse time aqui rapidinho no 3D, só pra gente ter uma análise aqui um pouco mais refinada. Então, ó, esse é o time, beleza? Com esse time aqui, ó, o Danilo aqui, ó, aquecendo. Com esse time aqui, a gente tem com certeza absoluta a condição de triangular a bola. Alan e Arias vão ser muito exigidos. E é por isso que eles precisam de substitutos, tá? Então, assim, hoje, quem que o Palmeiras tem na ponta direita ali para fazer esse papel? Sendo bem honesto, temos o Felipe Anderson aqui, né? Na esquerda, que pode substituir o Arias e tá jogando muito, pode substituir o Andreas também, né? E nós temos a garotada da base, né? Não tem mais nenhum jogador ali que teria condição. Então, o Ramon Sousa aqui como um possível reserva do Alan tal. E é isso aí, não tem muito o que fazer. A gente vai precisar recorrer a Riquelme Felipe, a Luigi, enfim, a jogadores ali que talvez não consigam cumprir esse papel com maestria. Gente, gostei de fazer, de produzir o vídeo de hoje. Então nós falamos de notícia, falamos de mercado da bola, né, de suposições aí e analisamos taticamente. Se você gostou do vídeo de hoje com essa análise tática, deixa um comentário pra mim aqui. Comenta que você gostou da análise tática, o que a gente pode melhorar, enfim, o que você quer assistir aí, porque pra mim produzir conteúdo é uma alegria e tá perto de vocês é cada vez mais bacana. Então eu agradeço pelo carinho de sempre. Você que chegou até aqui também deixa um comentário pra mim dizendo que você chegou, pra gente entender o número de pessoas que estão ficando até o final do vídeo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra.